Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Revit. Vamos estar dando continuidade, então. Nessa aula vou apresentar aqui o navegador de propriedades e o navegador de projeto e vamos estar conhecendo a diferença aqui de um para o outro. Eu vou começar aqui logo então, vou pegar aqui uma parede, por exemplo. Eu clico aqui em uma parede e arrasto. Vou dar um ESC aqui e quando eu clico nessa parede, perceba que aqui, vou dar um ESC aqui, perceba que no meu navegador de projeto não tem nada, né? Tá indicando aqui que eu estou na planta de piso. E quando eu clico, perceba que eu vou clicar no meu elemento que eu acabei de traçar. Não se preocupe em fazer paredes agora. O objetivo dessa aula é vocês conhecerem a interface e o navegador de propriedades e o navegador de projeto. Não se preocupe em fazer paredes agora, tá? Eu vou clicar aqui na parede e quando eu clico, automaticamente já vai acionar o meu navegador de propriedades aqui. E é aqui o ponto-chave do Revit, aqui onde entra a parametrização. A partir daqui eu consigo alterar todas as propriedades aqui do meu elemento parede. Consigo alterar aqui a espessura da parede, a altura dele, todas as características desse elemento eu consigo alterar aqui no meu navegador de propriedades. O navegador de propriedades ele serve para isso, para que a gente altere todas as propriedades, todas as características de um elemento e de uma família aqui dentro do Revit. Eu vou clicar, eu vou vir aqui no 3D, vou dar 2 cliques. Não se preocupem em abrir o 3D também, nem de traçar parede. Eu quero que vocês foquem em entender o que é o navegador de propriedades. Eu vou rotacionar, perceba que eu fiz essa parede aqui. Eu clico nela, estou vendo aqui ela no 3D. Clico nela e aqui já aparece o nome dela, parede básica. Eu vou vir aqui em editar tipo. Aqui dentro eu consigo editar todas as características dessa parede. O navegador de projeto ele me possibilita trabalhar com essas alterações, alterar todas as características, todas as propriedades de um elemento aqui dentro do Revit. Eu vou arrastar ele, mantenho pressionado aqui, clico e mantenho pressionado com o botão esquerdo do mouse e eu arrasto aqui para a localização que eu desejo. Se eu vim aqui em editar, eu consigo aqui estar mudando o material dessa parede. Mais para frente vocês vão entender como criar um material, como está alterando. Eu consigo alterar tudo. Então, a partir do navegador de propriedade, eu consigo fazer as alterações em cada elemento aqui dentro do Revit. Eu consigo definir em que nível ela vai começar, em que nível ela vai acabar. Os níveis também é assunto para a próxima aula, só estou citando aqui como exemplo. Mais para frente vocês vão entender ainda melhor como é que funciona o navegador de propriedades, porque vamos trabalhar com ele na prática. E partindo aqui também, vamos conhecer agora o nosso navegador de projeto. O navegador de projeto possibilita que a gente alterne aqui pelas visualizações aqui de plantas do nosso projeto. Por exemplo, eu vou clicar aqui em plantas de piso e aqui eu vou alternando a visualização aqui de cada vista do meu projeto. Se eu quiser vir aqui para o nível 1, eu mudo aqui, eu estou vendo aqui em planta, vou clicar aqui em parede, vou fazer aqui esse quadrado aqui de parede e perceba que eu não vejo mais no 3D, eu vejo agora em perspectiva, na perspectiva 2D. E a partir do navegador de projetos eu vou alternando aqui as vistas aqui que eu tenho no meu projeto. Vou mudando, vou passando e eu vou alternando pelas vistas do meu projeto. Se eu clicar aqui no 3D, dá 2 cliques com o botão esquerdo, vou dar 2 cliques aqui. Eu consigo ver agora aqui no 3D essas paredes que eu acabei de criar. Se eu vim aqui no nível 1, volta aqui, eu vejo a vista do nível 1 aqui no 2D novamente.
Então, o navegador de projeto, ele tem essa função de fazer a gente passar por todas as vistas aqui do nosso projeto. Com o andamento desse curso, vocês vão entender melhor, vocês vão conhecer melhor de acordo com nossa aplicação aí do nosso projeto. Eu vou vir aqui no 3D, vou apresentar também a ViewCube aqui para vocês. Esse cubinho, quando a gente clica nele e mantém ele pressionado com o botão esquerdo e rotaciona, a gente consegue variar aqui a nossa visualização, consegue visualizar aqui os 4 cantos, por exemplo, aqui desse quadrado de parede que fizemos. Se eu dou um clique aqui com o botão esquerdo, aqui em posterior, ele vai para a minha vista posterior. Eu clico com o botão esquerdo, mantenho pressionado, rotaciono. Esquerda, ele vai me dar uma visualização aqui da esquerda. Se eu clico aqui superior, ele vai me dar uma visualização superior. Então, através da ViewCube, eu consigo estar alternando aqui o modo de visualização aqui no Revit. Por exemplo, se eu perdi de vista esse elemento, perceba que eu não estou vendo mais esse elemento. E eu venho aqui no ícone dessa casinha aqui, clico com o botão esquerdo, eu volto a localizar aqui o meu elemento, o meu projeto aqui dentro do Revit. Então, a ViewCube vai servir para isso. E o nosso navegador de projeto, ele vai ter essa função aqui de fazer com que a gente alterne a visualização aqui no nosso projeto, alterne aqui a visualização das vistas aqui em nosso projeto. Eu vou estar fechando aqui, quero estar passando aqui para vocês também. Quando eu clico aqui no nível 2, perceba que automaticamente já vai abrir a aba aqui do nível 2. E se eu quiser alternar de forma mais rápida, eu alterno aqui pela janela. Clico aqui, venho para o nível 1, clico aqui, venho para o nível 2. Vou abrir aqui o 3D, vou vir aqui no nível 2, quero ir para o nível do 3D rapidamente. Eu clico e vou para o nível do 3D rapidamente, de forma rápida. Eu consigo estar variando aqui as vistas por essas abas, ou eu posso vir aqui no navegador de projeto. Perceba que aqui vai ter esse maisinho para que eu possa minimizar aqui as vistas de plantas. Clico aqui no menos com o botão esquerdo. Eu minimizo. Aqui eu maximizo a visualização, eu vejo tudo que eu tenho aqui na planta de piso. Clico no maisinho planta de forro, eu consigo visualizar tudo que eu tenho aqui na planta de forro. Então o navegador de projetos vai nos possibilitar fazer isso aqui dentro do Revit. E se por acaso vocês clicarem aqui, cliquei e perdi aqui, não estou conseguindo mais ver o meu navegador de projetos e nem de propriedade. Basta clicar com o botão direito em um ponto vazio aqui da tela, clico com o botão direito. Aqui embaixo, como vocês podem ver, se eu clicar aqui em navegadores, eu venho aqui em navegador de projeto, clico com o botão esquerdo, ele vai voltar aqui para minha tela. Clico novamente aqui com o botão direito em algum ponto vazio da tela, venho aqui em propriedades e o meu navegador de propriedades volta aqui para a minha interface. Vou fechar novamente. Vamos supor que vocês queiram ativar sem clicar aqui com o botão direito. Clicando com o botão direito aqui vai ser mais rápido, mas a gente consegue ativar ele aqui vindo em vista. Se eu vim aqui em vistas, eu consigo vir aqui em interface do usuário e marcar aqui navegador de projeto. Eu venho aqui em novamente, lembrando que aqui na aba de vista, clico, interface do usuário e venho aqui e vou marcar aqui agora propriedades. E ele volta aqui para a minha interface. Vou estar finalizando essa aula por aqui. A gente entendemos e vimos aqui o conceito aqui do navegador de propriedades, do navegador de projetos, entendemos como é que funciona, então nos vemos aí na nossa próxima aula.